Olá, pessoal. Professor Hércules com vocês. Aula hoje de matemática, assunto áreas. Começamos pela área do retângulo, que eu vou chamar de R, o retângulo. O retângulo é formado por duas dimensões, a base e a altura, e a sua fórmula, AR, a área do retângulo, é igual a base vezes a altura. Tendo um retângulo de base de 5 centímetros e altura de 2 centímetros, basta eu substituir o B pelo 5, o H pelo 2 e multiplicar 5 vezes 2 igual a 10. Área sempre centímetros quadrados ou metros quadrados. A próxima figura que nós temos é um quadrado. Quadrado que eu vou chamar de Q. As dimensões do quadrado são iguais. Os dois lados são iguais, estamos chamando os lados de L. A área do quadrado é dado por L vezes L, ou L ao quadrado. Tendo um quadrado de 4 centímetros de lado, a área do quadrado é 4 ao quadrado, ou seja, 16 centímetros quadrados. A nossa próxima figura é um triângulo. A área do triângulo, eu estou representando o triângulo por esse símbolo, por esse pequeno triângulo. A área é dada pela fórmula a área do triângulo igual a base vezes a altura dividido por 2. Tendo um triângulo de base 6 metros e de altura 3 metros, eu multiplico 6 vezes 3, que dá 18, e divido por 2. A área do triângulo igual a 9 metros quadrados. A nossa próxima figura é um trapézio que tem duas bases, dois lados paralelos, a base maior e a base menor. A área do trapézio é base maior mais base menor entre parênteses vezes a altura dividido por 2. Sendo a base maior de 5 centímetros, eu substituo o B pelo 5. Sendo a base menor de 3 centímetros, eu substituo o B minúsculo por 3. E o H, valendo 2,5 centímetros, eu substituo também. Primeiro resolvo o parênteses, 5 mais 3, que resulta em 8. Multiplico 8 por 2,5, o que vai dar 20. Dividindo por 2, a área do nosso trapézio é igual a 10 centímetros quadrados. Continuando, nós temos agora o losango, que eu estou chamando de L. O losango é esse quadrilátero que tem os 4 lados de mesma medida. Para calcular a área do losango, eu preciso das suas diagonais. A diagonal maior, D maiúsculo, e a diagonal menor, D minúsculo. A fórmula é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Substituindo os valores das diagonais, a maior valendo 7 e a menor 4 centímetros, multiplico 7 vezes 4, que dá 28, divido por 2, 14. A área do losango, 14 centímetros quadrados. A área do paralelogramo. Preciso conhecer a base e a altura do paralelogramo. A altura sempre forma ângulo de 90 graus com a base. A área do paralelogramo é base vezes altura. Sendo a base 5 centímetros e a altura 3 centímetros, faço 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados é a área. Vamos para o círculo. O círculo é a região interna da circunferência. A circunferência é o contorno. A área do círculo é dada pela fórmula π vezes raio ao quadrado. O π é uma letra do alfabeto grego que está sendo representado a constante 3,14. Ou seja, o valor do π, a gente sempre vai estar usando o valor aproximado de 3,14. Nós precisamos conhecer o raio. Sendo o raio de 6 centímetros, eu vou substituir o π por 3,14 e o r por 6. Faço primeiro o cálculo da potência, 6 ao quadrado, 36, vezes 3,14. Esse resultado dá 113
3,04 centímetros quadrados. Área da coroa circular. A coroa circular é formada por dois círculos de mesmo centro. Eu tenho um círculo de raio de 5 centímetros e outro de raio 4 centímetros. Ele não tem fórmula, tá? A gente vai usar a mesma fórmula da área do círculo. Então, eu vou calcular, então, a área do círculo 1. O círculo 1 tem raio de 5 centímetros. É πr ao quadrado. Então, π, 5 ao quadrado. Menos a área do círculo 2, que vai ser π vezes 4 ao quadrado. Resolvo primeiro a potência, 5 ao quadrado, 25, 25π. E 4 ao quadrado, 16, 16π. Posso subtrair 25 menos 16, que vai dar 9π. 9 vezes 3,14, que vai dar 28,26 centímetros quadrados. A última parte é a área do setor circular. O setor é essa região, que é um pedaço do círculo, é como se fosse uma fatia de pizza. A área do setor, AS, é a mesma fórmula da área do círculo, πr ao quadrado, vezes o alfa, que é o ângulo do setor, dividido por 360 graus. Aqui a gente faz uma proporção em relação ao círculo todo. Se eu pegar a área do círculo e dividir por 360 graus, eu vou ter a área de 1 grau, vezes a quantidade de graus, eu vou ter a área do setor. Na prática, a gente vai usar um setor de raio 4 centímetros e de ângulo alfa 60 graus. Troco o π por 3,14, o r por 4, fica 4 ao quadrado, e o meu ângulo alfa por 60 graus, dividido por 360. Eu simplifiquei os zeros e o grau. Então, fiz primeiro 4 ao quadrado, que deu 16, vezes 6 apenas, porque eu simplifiquei aqui os zeros. Multiplico 3,14 vezes 16 e o resultado vezes 6. Resulta em 301,44. Dividido por 36, a área do meu setor é de 8,37 centímetros quadrados. Muito obrigado, pessoal, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Procurem fazer os exercícios propostos na nossa apostila. Até breve.